Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã de orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 3. Hoje vamos avançar aqui, né, Rafa? Nossa trilha de lógica de programação com JavaScript, Isso. strings e Bom, datas. Bom dia. Estou por bom aqui, tá dia, bem? tá bem. Então, continuando, né, no nosso assunto da lógica, a gente viu na semana passada vetores, né? Então, strings também, a gente trabalha o string no vetor e a questão da manipulação das datas, né, que vocês viram no projetinho do front-end Mentor, que é um pouco complicado, né? E também comentar que temos alguns métodos para não precisar usar tantas linhas de código, né, no desenvolvimento da lógica. A gente tem bastante métodos que ajudam a gente nesse processo. Então, para realizar as operações sobre strings e datas, as linguagens de programação dispõem de métodos próprios para esse fim, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente está fazendo um código ali, né, ah, nosso código vira 70% em método, né? Então, para as strings, por exemplo, há métodos para obter cada uma das letras que compõem uma palavra, converter uma palavra para letras maiúsculas ou minúsculas, ou então extrair partes de uma palavra. Para as datas, por sua vez, há métodos para criar objetos do tipo date e realizar cálculos sobre as datas para, por exemplo, adicionar ou subtrair dias, meses ou anos de uma data, né? Para a gente poder manipular a data. Quando a gente fala em objeto, né, a gente está se referindo à orientação a objetos. Com o JavaScript, a gente também consegue programar orientado a objetos. E quando a gente usa a orientação ou parte da orientação, a gente tem classes prontas, né? Por exemplo, date, que a gente pode instanciá-las, né? O que que é instanciar uma classe? É fazer uma cópia para poder usar aquela estrutura com os dados que a gente quer, né? Então, como a gente já tem a classe date, a gente pode criar um objeto, né? Instanciar essa classe e usar no nosso código. Os exemplos de rotina de programação que realizam operações sobre cadeias de caracteres e datas são muitos. Então, para strings, pode-se validar o preenchimento de um nome em um formulário de cadastro, criar uma sugestão de e-mail com as iniciais de nome e sobrenome de um aluno, ou então criar um jogo em que o usuário deve acertar as letras que compõem uma palavra. Notem que a palavra validar aparece de novo, né? Porque agora que a gente está vendo a lógica, e para deixar os sites consistentes, né, a gente tem que sempre pensar na validação para o usuário não colocar alguma informação errada, né, para a gente orientar, né, e seria orientar o usuário a preencher o que a gente está pedindo de forma correta, e aí a gente faz isso com a validação. Para as datas, é possível calcular a diferença de dias entre duas datas, determinar a data de vencimento das parcelas de uma compra, por exemplo, né? Ou então calcular a data limite para a obtenção de um determinado desconto. A gente pode fazer várias coisas, né, com as datas. Aí, falando nas validações, as tarefas relacionadas ao processo de validação de senhas de usuários de um sistema também podem ser realizadas a partir dos métodos e propriedades de manipulação de strings, né? A senha é um ponto muito importante num site ou em um sistema, né? Que vai definir, né, quem vai poder usar e quem não, quem vai poder manipular esse site. Então, diante da relevância do tema, né, segurança da informação para os sistemas atuais, criar regras de composição para os caracteres de uma senha assume um papel de destaque em qualquer sistema. Implementar uma política de senhas em um sistema pode impedir que senhas tradicionalmente utilizadas e fracas, né, como 1, 2, 3, 4, 5, admin, um admin 1, 2, 3, sejam inseridas livremente nos sistemas. Ah, acho que é cultural o usuário não se preocupar com a segurança, né, e pensar em senhas que vão ser fáceis de lembrar, né, então acabam sempre criando uma senha fraca. Senhas fracas, né, como essas, tornam o sistema vulnerável a qualquer invasor
e jogam por terra todos os esforços, né, que visam garantir a manutenção dos atributos de segurança no sistema. Então, não adianta ter todo um esquema de segurança se a tua senha não for forte, né, for fácil de quebrar, como a gente fala. Com as propriedades e os métodos de manipulação de strings, é possível verificar se uma senha conta, né? Então, eu posso instruir o usuário para preencher os requisitos. Então, por exemplo, se essa senha conta com um número mínimo de caracteres, se é formado por letras e números, se contém letras maiúsculas e minúsculas, se utiliza algum caractere especial na sua composição. Os métodos. Estamos falando sobre manipulação de string depois de tratar do processo de criação de vetores, né, como eu comentei no início, pois alguns dos métodos utilizados no tratamento de strings retornam um vetor de elementos. Então, os mesmos métodos que eu usei para manipular vetores com números, por exemplo, eu posso usar para manipular também vetores com strings. Então, além disso, alguns métodos como indexOf, o last indexOf, e a propriedade length, né, tem comportamentos comuns tanto nos vetores quanto nas strings, o que facilita o processo de aprendizagem. Então, eles vão usar a mesma lógica, né, que a gente viu na mentoria da semana passada. Percorrer os caracteres de uma string. Então, existem muitos métodos disponíveis no JavaScript para a manipulação de cadeia de caracteres. Um dos métodos mais simples é o charette, né? Falar em inglês é mais difícil. O charette. Esse método retorna o caractere de uma posição da palavra. Então, assim como nos vetores, né, de números, por exemplo, a posição inicial da string é sempre 0 também. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor chamado cidade, que recebeu o conteúdo Pelotas, né, que recebeu a string Pelotas. Então, se eu usar o método charette, né, se eu aplicar o método charette neste vetor e indicar a posição 0, né, como parâmetro aqui, ele vai me retornar o P. O 0, né, é a primeira posição do vetor, então é onde está o P. O 1 vai mostrar o E, o 2 o L e assim por diante. O método charette obtém cada um dos caracteres de uma string, tá? Depois, a propriedade length, né? Falar um pouquinho da propriedade length. A propriedade length já é utilizada para obter o tamanho, já utilizada para obter o tamanho de um vetor, é importante também na manipulação de strings. Ela retorna o tamanho, que é o número de caracteres da string, né? Então, posso obter o tamanho da string através do length. Com a propriedade length e o método charette, é possível, portanto, percorrer todos os caracteres de uma string. Se quisermos verificar, por exemplo, quantas palavras contém o texto de um anúncio, podemos implementar o script descrito a seguir. E aqui tem um exemplo de script, né? Um prompt para ler o anúncio, uma variável tam para pegar o tamanho, né, do vetor. Então, o nome do vetor anúncio ponto length, né, vai retornar o tamanho dessa variável. Vou usar o for para percorrer os caracteres do anúncio. E se encontrar um espaço, ele vai contar uma palavra. Então, né, no final, ele vai exibir aqui a palavra. Por exemplo, anúncio, olá, alunas da trilha 3. Ele vai retornar 4 palavras. O olá, o alunas, o trilha e o 3. Né, onde ele encontra um espacinho, ele vai contar uma palavra. Isso aqui é um exemplo de uso, né? Vocês podem usar isso aqui de outras formas. Para converter letras maiúsculas ou minúsculas dos caracteres de uma palavra, a linguagem JavaScript expõe os métodos toUpperCase e toLowerCase, que devem ser aplicadas na palavra ou na letra que se deseja realizar a conversão. Aqui em cima é para converter palavras ou letras maiúsculas para converter para letras maiúsculas ou minúsculas os caracteres de uma palavra. Tá, eu tinha lido errado. A linguagem JavaScript dispõe desses dois métodos.
que devem ser aplicados na palavra ou na letra que se deseja realizar a conversão. Então, tu pode aplicar na palavra inteira ou em apenas algumas letras da palavra. O uso desses métodos, além de servir para apresentar uma palavra em caixa alta ou baixa, né, maiúscula ou minúscula, também é importante para auxiliar nas condições envolvendo palavras ou letras, né. Como já sabemos, as linguagens, né, diferenciam as letras maiúsculas de suas equivalentes minúsculas em uma comparação, que é o case sensitive que a gente fala, né. As linguagens são case sensitivas, então case sensitive. Então, o que que isso quer dizer? Que elas vão diferenciar letras maiúsculas de minúsculas, né? O A maiúsculo vai ser diferente do A minúsculo, tá? Então, às vezes, tu tá fazendo uma lógica usando uma uma variável que tu declarou com letra maiúscula e tá usando ela com letra minúscula, essa variável não vai ser reconhecida por causa disso, tá? Então, assim, utilizar esses métodos pode simplificar algumas condições criadas em um programa, né? Pode resolver pequenos problemas. Por exemplo, ah, aqui eu tenho uma repetição, né, com um laço while, e em alguma determinada parte do programa eu pergunto para o usuário se ele deseja continuar, sim ou não. Né, ele vai ler uma entrada se deseja continuar, sim ou não. Se, se ele disser que não, né, se a resposta for N, ele vai parar a repetição. Então, o usuário nessa situação, ele pode digitar um N minúsculo, né? Se eu não usar um método para converter para maiúsculo, ele não vai identificar esse N como não, né? Então, eu posso usar o uppercase, por exemplo, para, mesmo que o usuário digite o N minúsculo, transformar ele para maiúsculo e o laço vai parar, né? O laço vai entender, aí a condição, né, vai ser satisfeita do C e o laço vai parar. Então, ao aplicar o método uppercase na variável continua, a comparação retorna verdadeiro, né? O if só executa se verdadeiro, mesmo quando o usuário digitar N minúsculo para a pergunta realizada pelo prompt. Tá? Então, é um exemplo de uso onde tu pode usar esse método, né, de conversão de maiúsculo para minúsculo. Por exemplo, o programa deve ler uma palavra e exibi-la de forma invertida, né? Outro exemplo que eu posso usar esse método. Então, um detalhe a ser observado nesse exemplo, que na inversão, o primeiro caractere deve ficar em letra maiúscula e os demais em minúsculo. Então, a pessoa vai digitar a palavra em maiúsculo, né? Normalmente, como se escreve, e o programinha vai inverter esse nome, só que vai colocar a última letra, né, do nome em maiúsculo. E aí, aqui tem um scriptzinho que faz isso, né? Então, eu vou ler uma palavra, vou pegar o tamanho dessa palavra, vou inverter essa palavra e aplicar o método uppercase na última palavra, né? Na posição -1. Vou fazer um for decrescente para percorrer as demais letras e vou remontar essa palavra de forma invertida e mostrar na tela, tá? Sugiro que vocês testem, né, esses scripts para ver as telinhas funcionando, né? Como funciona, para entender melhor como funciona. A cópia de caracteres da string. Então, além do método para obter um caractere de uma string, as linguagens de programação dispõem também de métodos para recuperar partes da string. Em JavaScript, um desses métodos é o substr, que contém dois parâmetros, a posição inicial do string e o número de caracteres a serem copiados. Caso apenas a posição inicial seja informada, todos os caracteres dessa posição até o final da string são copiados. Então, por exemplo, aqui tem um vetor chamado a palavra, né, que vai receber a string saladas. E aí eu vou atribuir as variáveis cópias, né, desse vetor com determinados parâmetros. Então, aqui a cópia do substring com a posição inicial 2. Então, como ele falou, né, se tu só der uma posição inicial, ele pega o resto. Então, vou contar 0, 1, 2. O 2 começa a posição 2 está no L. Então, por isso que ele mostra o ladas.
Depois aqui eu defini que a posição inicial é 2 e a final é 4. Então, ele vai pegar do 2 até o 4. Aqui, a posição inicial é 0 e a última é length menos 1. Menos 1, ele sempre vai tirar uma posição, né? Então, por isso que aparece só salada. E menos 2, ele vai mostrar, como não tem a posição inicial, ele vai mostrar as últimas duas letras do vetor, né? Então, notem que eu posso fazer várias coisas, né, com cada método, e aí vai dependendo do que vocês estão querendo fazer, né, para mostrar na tela, para recuperar, enfim. Os métodos index of e last index of são utilizados para pesquisar um conteúdo em uma lista de dados armazenados em um vetor, né, como a gente também já usou eles lá com números. Eles também podem ser aplicados sobre uma string e possuem a mesma finalidade, localizar um caractere ou mais caracteres, só que agora em uma string, né? No index of, a pesquisa se dá a partir do início da string e enquanto o last se dá, a pesquisa ocorre da direita para a esquerda, né? Então, caso o conteúdo não exista, o valor menos 1 é retornado como lá nos outros vetores. Aqui, não sei, Priscila, tá aparecendo a barra do meu navegador aqui embaixo? Tá Não, aparecendo. é essa resolução que tá me matando hoje. Eu não sei por que tá assim, mas enfim. Aqui eu aplicando o index of no vetor texto e indicando a posição 4, mundo, a palavra mundo, ele vai me retornar a posição 4, né? Onde começa a string mundo. E com o last index of, ele vai me mostrar a última posição que aparece a palavra mundo, né? Aqui, se eu colocar o last index of mundo, ele vai dizer que está na 10ª posição, que é onde começa a última palavra. Tá? Mas esses métodos aqui vocês já viram na mentoria da semana passada, então acredito que não fiquem dúvidas, né? O funcionamento é o mesmo, a lógica é a mesma. Eu não consigo nem redefinir aqui tá comendo uma parte aqui da minha apresentação. Então, dividir a string em elementos do vetor. Um método que recorremos com frequência quando se faz necessário trabalhar com string é o split, né? A gente já tinha visto o split também lá na semana passada, né? É a mesma coisa. Ele converte a string em elementos de vetor a cada ocorrência de um determinado caractere. Isso torna esse método útil e aplicável a uma série de operações que podem ser realizadas sobre uma cadeia de caracteres. Então, aqui eu tenho uma string, né, separado por vírgulas, então eu dou um split, vírgula, e ele vai mostrar partes dessa palavra ele vai dividir, na verdade, essa string, né, em várias outras strings. No caso aqui, ele vai dividir em high, aí depois em this is, né, porque ele vai encontrar a vírgula e vai dividir, e por fim o educativo aqui, que ele também vai dividir numa terceira string separada, tá? Depois eu tenho o método match. Esse método ele é bem interessante porque a gente usa o tão temido regex, né, ou expressão regular, que quando a gente olha assim, a gente até se assusta porque a gente não consegue ter um entendimento à primeira vista, né? A gente tem que dar uma estudada nessa expressão regular. Então, o método match é ótimo para implementar uma política de senhas em um sistema. Com ele é possível verificar a existência de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos em uma string. Então, a validação que a gente falou antes das senhas, né? A gente consegue fazer muito bem com esse método match. Seu funcionamento utiliza o conceito de expressões regulares. Uma expressão regular contém um conjunto de caracteres que indicam um padrão a ser pesquisado. Essas expressões regulares, elas têm vários padrões. Eu coloquei o link da documentação para vocês darem uma olhada, e vocês vão ver que elas têm muitos padrões que a gente pode usar, né, conforme a tua necessidade.
Expressões regulares é um assunto amplo e existem diversos livros dedicados ao tema, para vocês terem uma noção, assim, né, da importância e do tamanho do assunto. Vamos utilizá-los de uma forma simples aqui, né, porém adequada ao que pretendemos aqui, que é validar os caracteres que compõem uma senha, né. Por exemplo, a sintaxe básica do método match a ser utilizado está descrita a seguir. Então, eu vou ter um vetor e vou aplicar o método match em conjunto com uma expressão regular. No caso aqui é barra, entre colchetes A, tracinho Z, em maiúsculo, barra G. Né? Então, isso aqui é o que está entre parênteses, é a expressão regular. Então, esse barra colchete, AZ, fecha colchete, barra, é o padrão de expressão regular que se deseja encontrar na palavra. Junto com essa lista de A até Z em maiúsculo aqui, a gente tem o G, né? Esse barra G aqui. A opção G, que significa global, né? Indica que a pesquisa deve retornar todas as ocorrências dos caracteres na string. Se eu não usar o G, ele vai retornar apenas a primeira ocorrência. O retorno é um vetor contendo os elementos encontrados ou null, caso o padrão não exista, né? Então, se ele não encontrar, ele retorna null. Se não encontrar nenhum valor dessa pesquisa da expressão regular. Então, por exemplo, né, de uso dessas expressões regulares aqui. Eu vou ter a palavra, uma string, né, um vetor chamado palavra, chamado hashtag senha com A maiúsculo, underline, 1, 2, 3, ponto de exclamação, que é o que seria ideal para a gente criar uma senha, né? Uma senha que mistura símbolos, números, maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, aqui na variável vetor 1, eu vou aplicar um match com a expressão regular de A até Z global. O que vai retornar dessa expressão aqui do vetor 1? Vai retornar apenas a letra E, N e H, porque a expressão regular diz que é para verificar de A até Z minúsculo, né? E como é global, vai mostrar todas. Se não tivesse o G, mostraria somente o E, né? Só mostraria a primeira. Então, se eu olhar ali na senha, né, o que eu tenho de minúsculo ali? O E, o N e o H. Depois, na variável 2, eu tenho a expressão regular de A até Z também, só que em maiúscula, né? Então, ele vai me retornar apenas as letras maiúsculas. Na terceira variável, no vetor 3, eu tenho a expressão regular de 0 até 9, um G também, né? Então, quer dizer que todos aqui, na verdade, vão usar o G para mostrar todos, né? Então, todos os números que compõem aquela senha ali, que no caso é 1, 2, 3. No vetor 4, a utilização desse barra W, barra underline, significa que vai me retornar todos os símbolos especiais que tem naquela senha. Quais são os símbolos especiais ali que eu tenho? Tenho a cerquilha, né? Que seria o hashtag, o underline e o ponto de exclamação. E depois também eu posso definir, né, esse intervalo dos vetores, por exemplo, lá no vetor 2 eu tenho de A até Z. Eu posso colocar também uma expressão regular de T até Z, né? E como ele não tem nenhuma palavra entre T e Z, ele vai me retornar null, ele não vai encontrar. Tá? Então é dessa forma que a gente utiliza as expressões regulares. Em diversas outras opções para montar o padrão de pesquisa da expressão regular, existem diversas outras opções, né, além daquelas que eu mostrei ali, para montar o padrão de pesquisa da expressão regular. Como verificar se há palavras da string que iniciam ou terminam por determinados caracteres, ou então quais os caracteres que estão fora de um determinado padrão, né? Porém, com os exemplos apresentados no slide anterior, já é possível criar um programa que implemente uma política de senhas em relação às suas regras de composição, né? Eu coloquei o código aqui para vocês testarem também. No final, quando eu terminar aqui a mentoria, eu vou mostrar esse programinha executando,
né? Então, o script é bem pequeno, o script não, o HTML é bem pequeno, né? Só tem as entradas. E no JavaScript tem a função com as validações, né, para esses valores. Esse aqui eu vou mostrar para vocês executando agora, assim que terminar aqui o slide. Depois eu também tenho a substituição de caractere. As expressões regulares também são utilizadas como parâmetro do método replace, quando quisermos substituir um caractere ou um conjunto de caracteres, né, por uma outra string. Por padrão, a substituição incide apenas sobre a primeira ocorrência do caractere da string. Com o uso de uma expressão regular, com a opção G, né, com o global, a indicada, a troca ocorre em toda a string. Então, às vezes, eu não quero trocar só uma letra, né? E com replace eu consigo trocar apenas a primeira ocorrência. Eu vou precisar também da expressão regular para dizer que eu quero trocar em toda a string, né, em todo o vetor. Um detalhe importante é o de que a string mantém o seu conteúdo original. Apenas a variável que recebe o retorno do método ou o conteúdo que é apresentado pelo programa vai conter as substituições dos caracteres indicados. Então, isso é interessante também. Eu não vou alterar o meu vetor original, né? Ele vai permanecer como ele foi criado. E aí eu vou criar uma cópia, né, dele com essas trocas que eu quero fazer em cima dele. Então, a sintaxe do método replace, eu vou pegar o nome do vetor, né, ponto replace, como todos os outros métodos. Então, por exemplo, aqui, se a variável senha tiver o conteúdo indicado a seguir. Então, tem aqui uma variável senha com conteúdo abacd, né? Poderia ser abacaxi, mas é abacd. A execução do método replace sobre essa variável vai produzir os seguintes conteúdos. Então, se eu só aplicar o replace, vai nessa variável, dizendo que o primeiro parâmetro é a letra A, eu quero trocar, na verdade, a letra A pelo X. Só com replace ele vai trocar só a primeira ocorrência, né? Que ali no abacad ele ficou X bacad. Aqui embaixo, como não está aparecendo, né? Eu vou aplicar senha.replace. E entre parênteses a expressão do regex, né? E ele vai me substituir todas as ocorrências. Então, nesses exemplos, como a string sendo passada no caractere pesquisado para a senha 1, a troca ocorre apenas para o primeiro A. Depois vocês vão conseguir ver o slide inteiro, né? Eu não sei por que isso está acontecendo hoje, enfim. E já para a senha 2, com a indicação de uma expressão regular com o G, né, com o global, a troca é de todas as letras A por X, certo? Tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, né? Que a gente fez do mesmo jeito, só que hoje essa barrinha aqui não está sumindo. Nos outros dias ela some, enfim. E aí depois, por fim, as datas, né? Para trabalhar com datas em JavaScript, podemos declarar uma variável que recebe a data atual, ou melhor, declarar um objeto que recebe uma instância do objeto date, né? Como eu falei para vocês, date é uma classe que eu posso instanciar. Quando eu instancio uma classe, eu digo que eu estou criando um objeto, né? E como é que eu crio um objeto? Usando a palavra reservada new. Então, eu tenho a variável hoje que vai receber uma instância da classe date. Para eu fazer isso, eu tenho que usar a palavra new, né? E o método date para criar essa cópia dessa classe. Vamos dizer assim. Então, há diversos métodos específicos para a manipulação de datas. Alguns são utilizados para extrair partes da data, outros para modificar as partes que compõem uma data. Também é possível realizar operações matemáticas envolvendo as datas, né? Como vocês já devem ter feito lá naquele projetinho no front-end mesmo, né, que eu citei no início. Então, os métodos getDate, getMonth e getFullYear são utilizados para obter, respectivamente, o dia, o mês e o ano de uma data. Já os métodos setDate, setMonth e setFullYear permitem alterar o dia, o mês e o ano da data. Com os métodos toDateString, toTimeString, podemos dividir a exibição completa da data em dados da data e da hora, né?
Então, usando de forma direta esses métodos, eu posso mostrar, né, de forma direta a data, né, então tá aqui, ó, um alerta com o dia, então hoje é a variável que recebeu, que tem a instância, né, da classe date. Então, hoje, ponto toDateString vai mostrar o mês e o dia e o ano. E a string, aqui, essa string é só para mostrar, né, a palavra hora. Hoje, ponto toTimeString vai mostrar o horário, né, que eu executei esse projetinho, no caso, 15h30, horário padrão de Brasília. Então, notem que, de repente, em algum momento, vocês querem mostrar a data e a hora, como é simples usando esses dois métodos, né. Com os métodos toDateString e toTimeString, podemos dividir a exibição completa da data em dados de data e da hora. Com o valor retornado pelos métodos getDay, getMonth e getFullYears, como o retorno deles é um número, né, podemos naturalmente executar operações matemáticas sobre os dados extraídos de uma data. Então, você já deve ter feito em algum momento, eu acho que eu já pedi, se eu não pedi, de repente, se eu não pedi, me desculpem, mas normalmente a gente vê esse tipo de algoritmo, né, quando a gente está vendo, quando está trabalhando com data, que é para calcular o ano, né, que a pessoa nasceu. Como é que eu posso fazer isso lá na lógica? Pedir para a pessoa digitar o ano que nasceu, diminuir o ano atual do ano que nasceu e assim me retornar a idade, né? Eu não preciso usar toda essa lógica se eu usar esses métodos. Por exemplo, nesse projetinho aqui, que eu também posso mostrar para vocês ali, que eu já fiz, e que o código está aqui, pergunta quantos anos você comemora em 2023. Eu vou colocar a minha idade e o programinha me retorna o ano que eu nasci, né? Porque eu vou usar uma instância da data também, usando o ano, né? Então, eu não preciso pedir para o usuário digitar o ano, né? O ano atual, porque ele já vai pegar automaticamente esse ano atual e colocar na variável e fazer o cálculo aqui do ano atual menos a idade, né? Que vai me retornar o ano que eu nasci. Então, se quiserem testar esse programinha aqui também, para ver funcionando. E aí, a manipulação de datas tem muitos outros métodos, né? Também está no material um link, né? Explicando cada um deles. E aí vai do que vocês precisam fazer com esses vários métodos aqui, né? Com os gets, que pegam, e com os sets, que a gente pode alterar, né? Tem diferença do get e do set. O get é quando eu quero pegar um valor, e o set é quando eu quero alterar um valor, tá? Nos métodos. Aí eu coloquei um desafio também para vocês darem uma treinada aí, que uma palavra ou frase é um palíndromo. Uma palavra ou frase é um palíndromo quando pode ser lida nos dois sentidos, como radar, mussum e aba. Aí o desafio é vocês elaborarem um programa que leia uma frase e informe se ela é ou não um palíndromo, né? Vocês vão converter a frase para caixa alta também, como aqui no exemplo. Vão converter e vão testar, né? Vão comparar para ver se é um palíndromo ou não. E aí um saiba mais, né, com os links que eu comentei com vocês que eu coloquei para vocês estudarem. E aí eu só queria mostrar também o projetinho aqui no Visual Studio. Deixa eu só ver aqui. Eu estou com vários abertos, inclusive. E não está aqui o que eu queria mostrar, porque eu reiniciei o computador. Deixa eu só ver se eu acho ele rapidinho aqui. Falhas técnicas aqui, me desculpem, que aqui o problema. E como eu estou fazendo a correção dos outros, ele me boicotou aqui nos testes. A validação da senha, né, que eu comentei para vocês que eu queria mostrar. Então, eu tenho aqui meu HTML e tenho aqui meu JS, né, com as validações. É exatamente igual tá lá
no slide. Então, vou só mostrar para vocês como seria isso executando, né? Então, tem meu programinha normal lá, né, com o campo da senha. Então, eu quero colocar, vou colocar a senha. Tô criando a senha aqui, né? Se eu colocar só Rafaela, ele vai me dizer que a senha deve possuir números, no mínimo 1. Possuir letras maiúsculas e possuir símbolos. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 1. Vou validar de novo. Ó, aí já diminuiu a mensagem. Coloquei um número, né? Agora ele está me dizendo que também deve possuir letras maiúsculas, no mínimo 2. Então, por exemplo, aqui eu vou botar um PAG. Vou verificar. Ok, tá passando, né? Aí o que que faltou? A senha deve possuir símbolos no mínimo 1. Sei lá, vou botar um ponto de exclamação aqui. E validar de novo. Então, ok, a senha é inválida, né? Então, notem que vai orientar, né, o usuário a criar uma senha forte, né? Conforme ele vai colocando os dados, o programinha vai retornando mensagens, né? E aí, claro, vocês podem criar outras, isso aqui é só um exemplo do que faltaria na senha. Como a gente vê também nos cadastros que a gente faz por aí, né? A gente coloca uma sugestão de senha e quando vai validar, ele diz, tua senha falta tal e tal coisa, né? Tua senha é fraca. É claro, a mensagem aqui vocês podem melhorar, né? Para ir instruindo o usuário. Mas isso aqui é bem legal e bem importante, né? O que mais que eu tinha aqui? Das letras maiúsculas e minúsculas, o do N, ó, que mesmo se eu colocar um N minúsculo, ele vai parar a execução, porque ele vai transformar o N para maiúsculo. Esse programa é assim mesmo, né? Só vou colocar um N ali, vai sumir. Depois o que eu tenho mais aqui, o ano que eu nasci, aquela do ano, ó, mostrei para vocês, né? Vai perguntar quantos anos você comemora em 2023. Eu comemorei 47. E vai me retornar o ano que eu nasci. Só que a diferença de eu pedir para a pessoa digitar o ano, né? O sistema não, o método vai pegar o ano automaticamente e vai executar o, o cálculo, né? Vai pegar o valor para o cálculo aqui ser executado. Acho que é isso. Esses códigos tem também lá nos slides para vocês testarem. É isso, então? Isso. Foi um pouco extensa, né? Mas é que Ah, mas é muito assunto, é. bastante, né? Ah, mas agora é só treinar. Não tem tarefa, né? Tem só essa sugestão aí E o desafio, né? de desafio. Você acha que a gente põe o desafio separado? Não, deixa por conta Precisa? Bom, de tá. vocês quiserem fazer. Lembrando, né, que o front-end no segundo desafio está chegando perto aí. Tá, já A- tem a a- data, tá lá. Cadê? Deixa eu olhar aqui, a fita. 6 de novembro. é. 6 de novembro. Então, por isso que eu não vou pedir tarefa, né, para vocês Ah, focarem lá tá no bom. desafio, e vai ocupar bastante tempo delas também, né? Ah, então De tá. vocês, no caso. Então É tá bom. isso. E estudem expressões regulares, porque elas são bastante utilizadas e é um assunto bem extenso, né? A gente poderia fazer uma trilha só de expressão regular, por exemplo, É, de tão grande que é o assunto. Tá bom? bem, tá bom. Então a gente se despede. Uma excelente semana. Até a nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Isso aí. Um beijo, boa semana. Tchau. Beleza. Tchau.